me lembrou de gravar. Obrigado, Gelson. E para nós iniciarmos, então, nosso momento, né, para darmos continuidade, melhor dizendo, nosso momento, gostaria de convidar o professor Giacoia, então, para fazer a fala dele, né? O professor Giacoia foi o nosso convidado para escrever o prefácio do livro, né, dada a importância da presença do professor Giacoia para a pesquisa do Jonas do Brasil. Eu não sei se o professor Giacoia a gente ainda precisa de muitas apresentações, né? O professor Giacoia, extremamente conhecido, dispensa maiores, né, apresentações, mas vou fazer questão, professor Giacoia, de ler o seu currículo, tá? O resumido, obviamente, porque senão a gente ficaria aqui por muitos dias, né? O professor Giacoia é atualmente professor do nosso programa de pós-graduação em filosofia da PUC-Paraná, doutor em filosofia pela Universidade de Berlim, pós-doutor em filosofia em Berlim, em Viena, em Lesse, assessor da CAPES, do CNPq, da FAPESP, autor de muitos livros, né? E recentemente lançou um livro também, né? Entre esses livros, os que se destacam aí é o Agamben, por uma ética da vergonha e do resto, Nietzsche, Humano entre a Memória e a Promessa, Heidegger Urgente, Introdução ao Novo Pensar, Freud, Além do Princípio do Prazer, um dualismo incontornável. Enfim, a presença do professor Giacoia é também para nós uma alegria e uma honra, né, poder contar com o prefácio do professor Giacoia e também com a disponibilidade sua, professor, de estar aqui nessa noite para falar um pouco aí sobre os desafios, né, as perspectivas aí para a filosofia do Jonas do Brasil. A palavra é toda sua, professor, muito obrigado. Boa noite a todas, a todos. Gregory, muito obrigado pelas suas palavras tão generosas. Muito obrigado na sua pessoa. Estendo meu agradecimento a todos os organizadores desse encontro desta noite. Gostaria de cumprimentar aos editores do livro, parabenizá-los pela beleza de trabalho, um trabalho impecável, realmente notável mesmo. Meus parabéns de coração. E aproveitar essa ocasião para cumprimentar também o meu amigo Gelson Oliveira pela iniciativa grandiosa no campo dos estudos sobre Jonas, não somente dos estudos sobre Jonas, mas também dos estudos sobre Jonas, e a importância do trabalho dele no âmbito da filosofia. Os parabéns, Gelson. Esse é mais um fruto de uma iniciativa que você empreendeu, coroada de êxito. Meus parabéns. Eu gostaria também de solicitar agora o compartilhamento da tela para o texto que eu pretendo ler para essa ocasião e dizer que, para mim, é realmente uma honra imensa, um privilégio muito especial poder estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigado. Acho que está disponível, professor Giacoia, se você quiser compartilhar. Então, acho que já temos aqui o compartilhamento. Eu creio que vocês já veem aqui, né? Então, eu acredito que todos dispõem aí do texto. Eu posso, então, fazer a leitura dele. Quero tomar a liberdade de iniciá-lo com uma pequena menção a Martin Heidegger, a Carta sobre o Humanismo. Eu preparei esse texto acolhendo uma sugestão do Gregory para que ele tivesse como, digamos, diretriz a questão da atualidade do Hans Jonas, com vistas ao lançamento do livro, e é então esta a diretriz que eu procurei seguir. O pequeno trecho que eu cito é: o homem não é o senhor doente, o homem é o pastor do ser. Esta foi, então, a epígrafe que eu escolhi para esse texto. Eu creio que as razões desta escolha ficarão explicitadas durante a minha leitura. De acordo com Jonas, organismos são coisas cujo ser é sua própria obra. Isto quer dizer que elas só existem em virtude daquilo que fazem.
e isto no sentido radical de que o ser que elas adquirem por meio de seu fazer não é uma posse que elas então têm, mas aquele ser não é nada além do prosseguimento justo daquela mesma atividade, tornado possível justamente por meio daquilo que elas realizaram. Por isso, a afirmação de acordo com a qual o ser dos organismos é a sua própria obra, significa tanto quanto que este feito do seu fazer é o seu próprio ser. O ser consiste para eles no fazer daquilo que eles têm de fazer, para que continuem a ser. Segue-se diretamente daí que uma cessação do fazer significa também uma cessação do ser. E porque o fazer que é requerido em sua possibilidade não é dependente só deles, mas também do vir ao encontro de um mundo ambiente, que pode ser concedido ou recusado, então o perigo da cessação acompanha os organismos desde o início. Está aqui a vinculação fundamental entre vida e morte, o fundamento da mortalidade na constituição fundamental da vida. Fim de citação. Com base na presente citação, pode-se compreender mais claramente a tese filosófica de Jonas, que propugna um direito próprio da natureza, direito que é inerente a ela e não apenas reconhecido em função ou em virtude do homem. Este é um aspecto em que a ruptura com a ética antropocêntrica, que constitui a corrente hegemônica na tradição filosófica ocidental, adquire seus contornos mais expressivos, pois a vida de toda criatura passa a ser investida de um valor próprio, uma vez que a identificação entre ser e valor implica numa dignidade própria de todo vivente. Esta é a base ontológica para o conceito de um direito próprio da natureza, derivada do valor próprio da criatura ou dos organismos. Cito Jonas mais uma vez. O ponto de partida fundamental é que a vida diz sim para si mesma. Ao apegar-se a si, ela declara que ela conserva para si valor. Mas nós só nos apegamos àquilo que pode ser tomado, ao organismo, que não tem o ser, senão só como corvéia, isto pode ser tomado e o será também, se a cada instante ele não se apropria dele novamente. O metabolismo contínuo é uma tal nova apropriação, que sempre de novo afirma o valor do ser contra a sua recaída no nada. De fato, dizer sim parece exigir a copresença da alternativa a qual disse não. A vida tem no aguilhão da morte, que permanentemente espera por ela, da qual ela tem sempre de defender-se de novo, e precisamente o desafio do não desperta e fortalece o sim. Ser-nos-ia talvez permitido dizer que a mortalidade é a porta estreita unicamente pela qual o valor, o destinatário de um sim, ingressou no universo de resto indiferente? Fim de citação. Se é inegável que essa descrição é adequada, sobretudo e principalmente para o metabolismo animal, nem por isso é menos certo de que o mesmo processo metabólico, para fins de aquisição de energia, se realiza também em sua forma primária na fotossíntese vegetal e, enquanto tal, constitui a base de toda forma de vida na Terra. Portanto, esse conceito tem um alcance maior do que o âmbito do mundo orgânico, mas a essência do organismo consiste no metabolismo, e este tem aqui como pressuposto a troca de matéria com a natureza ambiente. Desse modo, tudo que é vivo, dos vegetais ao humano, compartilha desse valor próprio da vida, cuja raiz é um modo de existência, identidade e permanência que tem o ser como encargo próprio. Este é o enraizamento ontológico da liberdade da vida, sobretudo animal e humana, em relação à mera materialidade. Na obra de Hans Jonas,
Esta ética da natureza, com o seu conceito complementar de dignidade da criatura, desdobra-se no célebre imperativo categórico ecológico e no apelo para a preservação da integridade do meio ambiente, uma vez que também este é recoberto pela ideia de dignidade. Este apelo mútuo à preservação e cuidado permite estabelecer um laço consistente entre a filosofia de Hans Jonas e a discussão atual sobre ética da natureza, bioética, ética animal e ética ambiental, bem como as questões ligadas à sustentabilidade no mais amplo sentido do termo. No grau mais avançado de disponibilização tecnológica da natureza para os fins da vontade humana, revela-se uma dinâmica autonomizada do progresso tecnológico que gera uma autocontradição. A perda de controle sobre si, a incapacidade de proteger a natureza e a humanidade dos elementos destrutivos de sua própria obra, revelando-se com isso uma inaudita impotência lá onde parecia que tínhamos atingido o ápice do domínio e da autodeterminação. Esta situação na qual hoje nos encontramos imersos torna urgente uma atualização do apelo à prudência e ao cuidado, colocando-nos assim no elemento mais próprio da vida ética. Ética do temor, o medo como dispositivo heurístico, pois, cito Jonas, a crescentemente impiedosa pilhagem do planeta, até que este pronuncie a sua palavra de força, pode levar a uma situação em que esse mesmo planeta furte-se a exigência e a demanda excessiva. Como, depois disto, um resto de humanidade poderá começar de novo sobre a terra desertificada, isto é coisa que se subtrai a toda a especulação. Fim de citação. Com a postulação de um direito próprio da natureza, o ensaio de uma ética para a civilização tecnológica proposta por Hans Jonas implica numa ruptura radical com o antropocentrismo enraizado em nossa tradição, sobretudo ao estender esse direito próprio até mesmo a seres inexistentes, às futuras gerações humanas ou não. Tal posição exige o abandono das modalidades mais comuns de justificação moral empregadas pelos vários humanismos que concorrem ou sucedem-se ao longo da história recente de nossa sociedade, e demonstra uma desconcertante atualidade. Considerando que o estado presente do conhecimento técnico-científico libera para o agir humano um formidável potencial de forças, que altera a concepção tradicional de sua extensão e de seus limites, considerando que os efeitos da intervenção tecnológica estão investidos de um poder cumulativo de destruição, cujas consequências podem ser e de fato são irreversíveis, esta postura filosófica exige que se passe a incluir o conjunto da natureza na esfera de responsabilidade do agir humano, sobretudo daquele que se situa no âmbito de competência da comunidade científica. Esse é um elemento desafiador e inovador, que implica no reconhecimento de subjetividade ética e jurídica para entes naturais não humanos. Como consequência dessa exigência, o antropocentrismo arraigado em nossa cultura ocidental é destituído da sua antiga hegemonia, pela qual o homem deveria ser visto como o ápice e o coroamento da criação, e o bem-estar humano como a referência valorativa incondicional. O horizonte ético da responsabilidade passa a incluir um direito próprio das futuras e remotas gerações de seres humanos e não humanos, portanto, de entidades que ainda não existem, reconhecido também para os suportes e recursos ecológicos e ambientais da vida na Terra. Trata-se de um alargamento que reúne o bem humano com a causa da vida em sua totalidade, ao invés de contrapor de maneira hostil esses interesses e a causa da vida em geral, conferindo então, cito Jonas, à vida extra-humana o seu direito próprio. Seu reconhecimento significa que toda extinção arbitrária e desnecessária de espécies se torna já em si mesma um crime,
em completa independência de idênticas considerações do respectivo interesse humano. E torna-se um dever transcendente para o homem proteger todos os menos reprodutíveis, os mais insubstituíveis de todos os recursos, o inacreditavelmente rico pool genético deixado na sequência de eônios de evolução. É o excesso de poder que impõe ao homem esse dever, precisamente contra esse poder. Portanto, é imprescindível a proteção do homem contra o próprio homem. Fim de citação. Entretanto, a proposta ética de Jonas defrontou-se desde as suas primeiras formulações com um obstáculo filosófico aparentemente intransponível: a exigência de refutação da falácia naturalista, ou, em outros termos, a legitimação argumentativa da passagem do plano do ser ao plano do dever ser, do valor, de modo a justificar uma obrigação do homem em relação ao ser ou à natureza. Ora, esta é uma tarefa que só pode ser assumida fazendo recurso a uma metafísica, pois é necessário demonstrar que o homem tem um dever correspondente ao que seria um direito próprio da natureza, ou seja, de que a vontade humana está ética e juridicamente jungida ao reconhecimento de um dever correspondente a uma tal prerrogativa. É neste ponto que se imbricam a metafísica e a filosofia biológica de Hans Jonas, no conceito de matéria viva. Esta, qualquer que seja o seu grau de diferenciação, tem um estatuto oposto à identidade material, sem conteúdo interior, como existência puramente em si, que é própria dos entes inanimados. O ser vivente, o organismo em especial, é algo que se estrutura de modo tal a constituir para si mesmo também o seu próprio fim. Neste sentido, o organismo é entelequia. O termo provém do grego entelequia, em, dentro, telos, finalidade, e equem, ter, por meio do latim entelequia. O ente material inorgânico, sendo uma unidade centrada sobre si mesma, tem identidade e permanência dada, de uma vez por todas, em sua composição, de acordo com as coordenadas naturais que regem a reunião e o movimento de suas partículas. Diferentemente disso, a individuação de todo ser vivo não pode manter a sua identidade e permanência senão pela troca constante de seu suporte material, isto é, permutando a matéria com o meio ambiente, assimilando, elaborando, incorporando e novamente excretando. Nisto consiste o essencial do metabolismo como, cito Jonas, o fenômeno originário de toda a existência orgânica. Fim de citação. Para Jonas, reconhecemos no metabolismo a propriedade que define tudo que é vivo, um atributo essencial que não é compartilhado por nenhuma entidade não vivente. Além disso, na medida em que por meio do metabolismo se opera uma independência relativa do organismo quanto à sua composição material, sob a forma da manutenção de uma forma a partir da troca constante da matéria, o metabolismo figura, mesmo em seus níveis mais primitivos, como a base ontológica dos fenômenos superiores da subjetividade e da liberdade. Cito Jonas, pois a condição fundamental desse privilégio reside no fato paradoxal de que, por um ato original de separação, a substância viva desligou-se da integração universal das coisas, no todo, da natureza, para colocar-se em face do mundo, introduzindo assim, na indiferente segurança da posse da existência, a tensão entre ser e não ser. A substância viva realizou isso assumindo uma condição de independência precária em relação a esta mesma matéria, entretanto indispensável à sua existência, distinguindo a sua própria identidade daquela de seu material temporário, por meio da qual, entretanto, ela faz parte do seu mundo físico comum. Fim de citação. O vivente mantém-se, portanto, em permanente tensão e oscilação entre ser e não ser, de tal modo que a persistência no ser é sempre condicional e irrevogável, tendo o metabolismo um duplo caráter
de faculdade e necessidade, em virtude do qual o não ser ingressa desde o princípio no universo da vida, como uma alternativa contínua ao próprio ser. E é somente por isso que o fato de ser adquire um sentido bem marcado, qualificado no mais íntimo pela ameaça da negação. O ser deve aqui, escreve Jonas, afirmar-se, e o ser que se afirma é existência enquanto demanda. Desse modo, o ser, ele mesmo, ao invés de um estado dado, tornou-se uma possibilidade a ser constantemente realizada, a ser sempre de novo, incessantemente conquistada de seu contrário, sempre presente, o não ser, que acabará inevitavelmente por engoli-la. Assim, o metabolismo exibe pela primeira vez na natureza a oposição ontológica entre identidade material, desprovida de conteúdo interior, entidade inorgânica, existendo, portanto, puramente em si, e a interioridade da matéria viva, que se organiza em si, existindo para si como seu próprio fim. Esta condição especial, própria de toda entidade material vivente, exige uma retomada da reflexão sobre o conceito de finalidade. Finalidades ou propósitos são o elemento em virtude do qual uma qualquer entidade existe. Fins são respostas à pergunta para quê? Com a resposta a essa pergunta, isto é, com o conhecimento da finalidade de um objeto, não se obtém ainda nenhum juízo de valor. Uma finalidade, que seja também um valor, tem de ser um fim que não se reduz à simples condição de meio, mas se atesta como um fim em si mesmo, isto é, um fim dotado de um valor intrínseco, radicado em seu próprio ser. A este respeito, a reflexão de Jonas retoma a pergunta de Kant a respeito da existência de um fim em si mesmo, num diálogo que também revisita a metafísica de Aristóteles ao fio condutor do seu conceito de entelequia. À luz desta perspectiva, Jonas examina primeiramente os fenômenos que nos são mais próximos, as finalidades inerentes aos produtos da ação humana, como, por exemplo, um martelo ou uma corte de justiça. Em seguida, contrasta esse tipo de finalidade com aquela de outra espécie ou modalidade de fins, a saber, os fins naturais. A reflexão sobre a diferença enseja a pergunta capital: o que significa ter finalidade? Significa, em primeiro lugar, que um produto da ação humana tem na instrumentalidade o seu fim, de modo que o conceito função, poder martelar com o martelo, precede como razão de ser a existência do martelo, assim como a função jurisdicional constitui a razão de ser da instituição de qualquer corte de justiça. Em segundo lugar, porém, que o precedente conceito de martelo não pertence ao martelo, mas ao homem, sendo, pois, relativo a este. E o mesmo ocorre com a corte de justiça e com todos os produtos do agir humano. Em contraste com isto, existem também entidades naturais e desempenhos orgânicos, como o caminhar, a atividade dos órgãos do aparelho digestivo, por exemplo, que realizam o seu papel involuntariamente, bem como as funções voluntárias, cognitivas, etc. Aqui, o discriminante é a oposição entre voluntário e involuntário, o que permite a inclusão do mundo animal no universo da finalidade, por meio de seu equipamento externo motor, pois, obviamente, existe finalidade abaixo do âmbito da consciência e da subjetividade, ou seja, da intencionalidade. A interpretação da emergência da vida, tal como postulada por Jonas, exige como complemento uma concepção teleológica da natureza, a modo de Aristóteles, e, sobretudo, da metafísica de Leibniz e das filosofias idealistas de Schelling e Hegel. Segundo a interpretação de Jonas, toda entidade natural, sobretudo os organismos, diferenciam-se dos artefatos humanos em virtude do fato de que nelas as dimensões do o que e do para quê encontram-se unificadas na própria coisa,
havendo identificação entre a finalidade e a forma da coisa. Entelequia seria, então, o princípio ativo vigente em todo ser vivo, que torna real e efetivo o que nele é possível, sendo apenas impotência, não constituindo o homem, de modo algum, exceção a esse princípio de inteligibilidade. Cito Jonas: o ser ou a natureza é uma só e dá testemunho de si naquilo que deixa surgir a partir de si mesmo. Portanto, aquilo que o ser é tem de ser retirado do seu próprio testemunho e, naturalmente, daquele que mais depõe do mais desenvolvido, do supremo que nos é acessível. Fim de citação. Portanto, do próprio homem. Esse princípio que vige através da natureza inteira vincula o homem com a natureza. A posição especial do homem da natureza não se deve a uma teleologia projetada e disposta unicamente em vista dele, mas ao fato de que ele apenas, como ente natural, pode experimentar o seu telos em si próprio. Nesse sentido, o homem seria o mais conhecido de todos os entes, pois as suas partes não se subtraem à observação, mas não seria distinto dos demais seres naturais. Somente porque podemos experimentar em nós mesmos o caráter do telos, somos, em princípio, capazes, e para Jonas, obrigados, por exemplo, no caso da crise ecológica, a prestar ouvidos ao apelo mudo da natureza para a preservação de sua integridade. Portanto, o metabolismo e a autoconstituição estão ligados essencialmente em Jonas à noção de forma orgânica, como caráter essencial da vida. Diferentemente da matéria, cujo ser é idêntico em cada um dos seus momentos, o vivente tem uma identidade singular, funcional, que só pode manter-se pela alteração incessante de sua base material, isto é, de sua troca de matéria com o meio ambiente, que é a fonte principal de sua energia. Daí resulta que no vivente a forma torna-se essência e a matéria acidente. Esta é a modalidade prototípica da liberdade. É neste contexto que se articula a passagem do ser ao dever ser, operada a partir da relação entre finalidade e forma, desdobrada num argumento que exige o acolhimento do conceito de valor. Uma vez reconhecida a finalidade da natureza, pergunta-se agora pelo valor daquela finalidade, tendo em vista a fundamentação de um valor em si mesmo. Seria possível argumentar que a natureza se legitima imediatamente como valor objetivo pelo simples fato de ter finalidade? Como pode sua preservação impor-se à vontade e ao arbítrio humanos como um dever? Para Jonas, o bem, o valor em si, reside manifestamente na própria finalidade. A capacidade de ter finalidade em geral, para além do juízo instrumental, tem de ser ontologicamente atribuído um valor correspondente a uma opção incondicional pelo ser contra o não ser. O princípio da autoatestação da finalidade no próprio ser, portanto, na natureza de todo ente, constitui para Jonas um axioma ontológico vinculante por evidência. Cito Jonas: na capacidade de ter finalidade em geral, podemos ver um bem em si, do qual é evidentemente certo que ele é infinitamente superior a toda ausência de finalidade do ser. Fim de citação. O esforço tendente a fins, que se mostrou o princípio ativo vigente em toda a natureza, aponta para uma autoafirmação principiológica do ser. O mero fato de que o ser não é indiferente em relação a si próprio torna a sua diferença em relação ao não ser o valor fundamental de todos os valores. O primeiro sim, em geral. É exatamente este sim enfático e principiológico que se encontra ameaçado pelo desenvolvimento autonomizado do progresso tecnológico, pois a possibilidade teórica e prática de sua negação encontra-se inserida no âmbito de discricionariedade do agir humano. Desta dialética entre poder superlativo e impotência radical
emerge o sentimento humano de responsabilidade como a contraface de um direito próprio da natureza a ser reconhecido em vista da sua vulnerabilidade. Cito Jonas, em seu direito próprio, o dependente torna-se aquele que comanda e o poderoso, em seu poder de causação, torna-se o responsável. Por aquilo que assim lhe é confiado, o poder torna-se objetivamente responsável e afetivamente engajado. Pela tomada de partido do sentimento de responsabilidade, no sentimento, o elemento vinculante encontra sua ligação com a vontade subjetiva. Fim de citação. Essa tomada de partido, mediada pelo sentimento, tem a sua origem primeira não numa ideia ou num conceito geral de responsabilidade, mas é suscitada pelo bem próprio, pela inerente bondade da coisa mesma, que, enquanto tal, afeta a sensibilidade humana, envergonha e humilha a mera avidez egoísta de sua vontade de poder. Em primeiro lugar, situa-se, portanto, o dever ser do objeto. Em segundo lugar, o dever fazer do sujeito, encarregado de zelar, cuidar e administrar o que é frágil e ameaçado. Nossa presente situação torna manifesta essa contradição objetiva. A vontade de poder, tecnicamente conformada, é incapaz de deter o controle de sua própria dinâmica, bem como é impotente para a natureza do homem dos artefatos do seu próprio engenho. Sendo assim, fica estruturalmente comprometida a capacidade de fixar limites éticos e jurídicos a partir da dinâmica interna do progresso técnico aos processos de desenvolvimento das sociedades tecnologicamente baseadas, a não ser que o modelo seja repensado em novas bases e condições. Os padrões de consumo e bem-estar e qualidade de vida tornados possíveis, ao menos em boa parte dos países capitalistas, pelo modelo de desenvolvimento econômico até hoje praticado, tem como corolário inevitável a necessidade de incremento permanente da produtividade do sistema, do qual se exige nada menos do que provar-se capaz de satisfazer demandas de consumo sempre crescentes em espiral. Essa tarefa só pode ser realizada por meio de uma atualização ininterrupta e compulsória do potencial tecnológico das sociedades industriais avançadas e dos assim chamados países emergentes, posto que nesse potencial reside a principal força produtiva operante no sistema. Para que o limite derradeiro não tenha que ser imposto pela catástrofe, Jonas alude a uma potência de segundo grau, que seria uma nova posição de potência sobre o poder autonomizado da tecnologia. Uma posição capaz de superar a impotência em relação à compulsão autoimposta ao exercício irrestrito do poder tecnológico. Esta nova modalidade de sobrepoder seria, no fundo, renúncia ao caráter compulsivo do recurso automático ao poder da tecnociência, e não emergiria de esferas limitadas ao saber oficial e à conduta privada, mas a um novo sentimento coletivo de responsabilidade e temor, de um refinado senso de abertura e de cuidado. Este é um outro aspecto fundamental da atualidade de Hans Jonas. Para os organismos, o ser consiste no fazer, no cumprimento daquilo que eles têm de fazer para continuar a ser. Retomo aqui o que afirmei no início, com base em Jonas. E como este fazer, que é incessantemente requerido em sua possibilidade, não é dependente só deles, mas também do vir ao encontro de um mundo ambiente que pode ser concedido ou recusado, então o perigo da cessação acompanha os organismos desde o início. Está aqui a vinculação fundamental entre vida e morte, o fundamento da mortalidade na constituição fundamental da vida. Esta passagem, e por isso eu a repeti,
nos permite estabelecer um laço de comunicação com uma temática fundamental do nosso tempo. Em nossos dias, tornou-se imperioso abdicar dos delírios de onipotência do antropocentrismo irrefreável, uma vez que tornou-se evidente que não somos senhores dos entes, mas, e nisto consiste a nossa dignidade, pastores do ser. Neste horizonte, tomamos então consciência de que fazemos parte desse imenso organismo que é Gaia. Ora, como podemos constatar das passagens acima citadas, as reflexões de Jonas sobre a vida e a existência dos organismos, a sua essência e a sua dinâmica, podem abrir-se produtivamente para o debate ecológico atual, que redefine as categorias de compreensão do mundo, do nosso planeta e, enfim, daquilo que podemos entender por natureza. Atualmente, autores como Bruno Latour, James Lovelock e Lynn Margulis propuseram uma noção e uma imagem da Terra pensada como Gaia, como um tipo de ser que só se tornou e permanece possível por meio do agenciamento de relações entre os mundos orgânico e inorgânico. Gaia seria, assim, uma entidade que vem ao nosso encontro de muitos modos possíveis, aos quais devemos prestar atenção, dos quais devemos cuidar e em face dos quais precisamos aprender a responder de maneira responsável, de modo a evitar que se produza, por nossa agência, uma catástrofe de dimensões planetárias. Para Lovelock, Gaia é o nome de uma complexa rede que engloba os organismos, os oceanos, a atmosfera, as rochas da superfície terrestre, numa espécie de sistema que regula as condições físicas e químicas que vem se mostrando há alguns milhares de anos altamente propícias para o desenvolvimento das formas de vida existentes. Não se trata apenas do espaço físico no qual a vida se desenrola, mas de uma entidade dinâmica capaz de responder fisiologicamente aos estímulos e à regulação de seus parâmetros. Isso depende de relações estabelecidas entre os agentes orgânicos e inorgânicos que a constituem. Eu gostaria de fazer aqui, nesse momento, uma citação da tese de doutorado de Aline de Castro Costa, defendida na PUC do Rio de Janeiro, no final de 2019. Cito Aline de Castro Costa: pela diversidade de variáveis que influenciam seus processos de autorregulação, é verdadeiramente impossível antecipar com precisão o seu comportamento diante de mudanças em sua composição, tampouco prever os possíveis pontos de ruptura que eventuais alterações de seu estado de equilíbrio dinâmico poderiam ocasionar. Por essa razão, apesar de ser capaz de se ajustar a variações pontuais, em caso de transformações muito severas, o cenário ecológico pode mudar completamente, fazendo com que Gaia se reestabilize em outras condições, muito provavelmente menos favoráveis à biodiversidade atual, nela incluída a vida humana. Fim de citação. É a vida numa tal entidade e com esta complexidade que temos a responsabilidade e o dever de tomar como nosso encargo, tarefa e corveia. E o fato de que Gaia venha ao nosso encontro na imensa profusão de realidade e possibilidade que nos são constantemente oferecidas com prodigiosa generosidade, isso não elide o fato trágico de que este encontro pode, a todo tempo, e mormente hoje, nos ser recusado. Esta raiz ontológica de nossa finitude, o fundamento da mortalidade na constituição fundamental da vida, como escreve Jonas, é isto que impõe este dever de cuidado como alternativa indeclinável. E justamente por causa disso, em nossa própria finitude e em sua remissão ao tempo, encontra-se a razão de ser, pela qual é imprescindível o respeito ao que o Jonas pensava como um direito próprio e um valor autóctone da natureza.
na medida em que está literalmente em nosso poder, levar a efeito esta subtração de Gaia, a sua recusa de vir ao nosso encontro, tal como vinha fazendo há milênios. É nesse sentido que o medo pode ter um efeito heurístico, levando-nos a procurar e descobrir novas possibilidades de estilos de vida, assim também como produzir o efeito benéfico de chamar-nos à responsabilidade perante nós mesmos e as próximas gerações de seres humanos e não humanos. Se é verdade que as palavras de Jonas nos colocam diante de um problema de magnitude que parece superar as nossas forças, não é menos verdade que elas nos concitam para tarefas que, em nossa modesta esfera de atuação, nos é permitido e solicitado realizar. Cultivar um sentimento coletivo de concernimento e cuidado para com o maravilhoso pool de recursos naturais finitos que eônios de evolução colocaram sob nossa guarda e responsabilidade. Muito obrigado a vocês pela paciência de ter me ouvido até aqui. Muito obrigado, professor Giacoia. É sempre uma honra poder ouvi-lo. Obrigado pelas suas palavras. Acho que nós nos encantamos pela forma brilhante como você escreve. Estávamos comentando, inclusive em particular, eu, Tiago e Miguel, de como um dia a gente gostaria de escrever como o senhor escreve, né? E talvez nem todos os nossos anos de vida farão com que a gente chegue a tanta magnificência e tanta beleza nas suas palavras. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Gregório. Muito gentil, muito generoso da sua parte. Muito obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Giacoia acerca da exposição dele. Bom, Gregory, se não tiver ninguém, eu gostaria de aproveitar essa rara oportunidade. Tenho duas questões, assim, professor Giacoia. Primeiro, agradecer pela apresentação, realmente magnífica, e estendo os comentários do Gregory também. Muito bom sempre ouvir o professor Giacoia. Meu questionamento é assim, duas partes. A primeira deles, eu não vou me estender muito, eu vou falar mais ou menos o que eu quero que o professor fale, e o professor pode seguir pelos caminhos que achar prudente. Em primeiro lugar, se o professor vê que na abertura, se vê uma abertura para pensar eticamente os seres que não humanos, os seres que não são humanos, em graus diferentes, a partir da colocação que o Hans Jonas coloca dos graus de liberdade. Se, por exemplo, se a gente fosse pensar eticamente seres que não fossem os humanos, esse pensar além se daria por esses graus de liberdade, ou a gente deveria pensar essa abertura por outra chave teórica dentro do Hans Jonas. Em segundo lugar, no mesmo sentido, se o pensar eticamente de um organismo que não seja vinculado ao metabolismo, seja ele humano, seja o animal, seja a planta singular, mas o organismo pensado, digamos assim, no ecossistema, o organismo como uma coisa vivente com vários organismos, né? Se esse pensamento ético desse organismo geral, onde que estaria essa abertura dentro do pensamento do Hans Jonas? Como que a gente poderia pensar eticamente essa ideia de organismo, se há essa abertura no pensamento do Jonas? Então, eu queria ouvir o professor nessas duas questões, assim, nessa questão do grau da liberdade e nessa questão do organismo como um todo, né? Do organismo total, digamos assim. Muito obrigado, Miguel, pela pergunta. Vou tentar ver se eu consigo, digamos, reunir, né, compactar uma resposta para que não fique demasiado extenso. As questões são extremamente importantes, né, e, além de extremamente importantes, são também de um interesse que mal pode ser exagerado. Então, a minha tendência inicial seria falar aqui mais meia hora, então não quero de maneira nenhuma fazer esse tipo de abuso em relação à paciência de vocês. Bem, em primeiro lugar, eu acho que a ideia de que o metabolismo pensado como fenômeno originário, como eu tentei tratar aqui, obviamente tem uma relação muito mais próxima com os organismos e, por conseguinte, com a matéria viva, e que, portanto, esta reflexão ela se
aproxima de maneira direta mais dos seres orgânicos, dos viventes, do que do mundo inorgânico. No entanto, acho que dá para se encontrar em ionas, em vários momentos, sobretudo a partir da ideia de fotossíntese, uma abertura para uma abrangência maior desta própria noção de acolhimento e de integração. Em primeiro lugar, porque a questão da fotossíntese diz respeito já a um mundo não animal, portanto, já ao universo vegetal das plantas, e diz respeito àquela questão da troca de matéria já na planta em função da produção de energia. E isto tem a ver, Miguel, com, digamos assim, aquilo que está na base do próprio processo vegetal, ou seja, na incorporação, na assimilação, na elaboração do mineral. Portanto, já do mundo inanimado, já, portanto, do mundo meramente material, do ponto de vista da sua constituição em termos de matéria e de movimento. Portanto, a ideia de que existe uma troca entre todo e qualquer organismo vivo e a sua própria base material já pressupõe, ou pelo menos permite pensar em uma interação entre o mundo do vivente em geral e a sua base física e o seu suporte material inorgânico. De tal maneira que se cria aí a possibilidade de aproximar este pensamento do Hans Jonas com a totalidade da natureza, inclusive com o inorgânico. Então, neste sentido, é que eu ousei fazer a aproximação com a noção de Gaia, tal como proposta lá pelo Latour ou pelo Lovelock, e esta ideia justamente do planeta Terra, tanto do ponto de vista da sua composição física e, portanto, do mundo inorgânico, quanto do orgânico, como uma grande totalidade, né? E isto me parece bastante plausível de ser pensado em termos do Jonas, e creio que se o Jonas vivesse hoje, não seria uma diretriz que ele deixasse de investigar. Ao contrário, embora toda a sua filosofia tenha dado uma ênfase bastante grande à questão dos organismos e do vivente, não seria possível deixar de perceber que esta própria concepção do vivente, da qual se extrai a transição do ser para o valor, tem como pressuposto esta interação de troca de matéria com o meio ambiente, que implica, portanto, em uma presença ativa do mundo inorgânico, do mundo mineral, enfim, de todo o conjunto dos suportes e dos recursos inorgânicos da própria matéria viva. Então, nesse sentido, eu acho que é perfeitamente plausível pensar a vida na Terra em termos de um grande organismo, né, de uma totalidade cuja, digamos, figura poderia, por exemplo, ser instanciada em uma ideia como essa do Bruno Latour, do Lovelock, do planeta Terra como Gaia, né? E em relação às possibilidades e aos graus de liberdade, eu tomaria também a seguinte precaução. Me parece que esta ideia, aliás, foi por isso que eu comecei com a ideia, com a citação do Heidegger. É claro, não somente porque há uma ligação inevitável entre Heidegger e Jonas, por mais que sejam diferentes os respectivos empreendimentos teóricos, mas a ideia de que não existe, em relação ao humano, nenhuma diferença de natureza em relação ao conjunto dos outros entes naturais e dos entes orgânicos em particular. Ou seja, o homem não é um reino dentro do reino, ele não é uma coisa diferente das demais espécies, ele é, na verdade, apenas
uma espécie de prolongamento da mesma linha que é percorrida pela vida orgânica ao longo de milênios de evolução. E, portanto, o que se espera do homem, na medida em que nele a autoconsciência ascende a este grau de clareza e de sofisticação, é que nele se preste testemunho deste, digamos assim, caráter propriamente valorativo, inerente a todo ser vivo e, portanto, a todas as condições da existência de vida na Terra. Então, cabe ao homem aí, em cada situação singular de ponderação, verificar precisamente qual é o alcance, né? Digamos assim, qual é a margem de manobra que a sua ação pode reconhecer, tendo em vista a responsabilidade e a obrigação que o seu agir assume em relação a este conjunto de deveres que o Hans Jonas menciona, ou seja, a permanente possibilidade de conservação de algo assim como a vida nas condições em que nós as conhecemos para as gerações futuras, humanas e não humanas. E eu acho que este é o limite, Miguel, e ao mesmo tempo, o parâmetro que permite aferir, medir, né, até que ponto as nossas ações devem ser autorizadas, até que ponto elas devem ser mantidas em suspenso, tendo em vista que todos os prognósticos necessariamente implicam que nós não somos capazes, nesse momento, nas dadas condições do nosso conhecimento, de realmente prever com integral clareza e segurança as consequências do nosso agir. E é justamente isto, né? É este não saber, esta prudência, em última instância, essa modéstia que nos permitiria, digamos assim, ter um parâmetro mais ou menos seguro de comportamento em face do reconhecimento da liberdade em cada situação concreta de ação. Perfeito, professor Jacóia, muito obrigado pela resposta. Eu acho que, pelo avançar do tempo também, e nosso cronograma, não sei se nós conseguiremos fazer mais perguntas, né? Mas eu acredito que o professor Jacóia também fica à disposição, caso alguém tenha, também pode entrar em contato com ele, né? E acredito também que as próximas falas que virão também são repercussão aí dessa própria fala do professor Jacóia, né? Como ele coloca a filosofia do Jonas de maneira central, enfim, no debate atual da filosofia. Acredito que as próximas falas dos autores dos seus capítulos também vão trazer um pouco dessa atualidade do pensamento do Jonas, né? E aí, para a gente dar continuidade, então, eu gostaria de convidar o professor Valverde, que escreveu aí o primeiro capítulo do nosso livro, né? Para apresentar de maneira geral, né? Acho que o objetivo principal aí do seu capítulo é para instigar a leitura de todos nós. Muito obrigado, Gregory. Parabéns ao Oswaldo pela brilhante, né, excelente conferência, né, que ilumina todo o conhecimento que nós temos do Hans Jonas, né, e lança para uma plataforma superior essa compreensão, sem dúvida. Parabéns, Oswaldo. Então, eu fui encomendado, não, um capítulo com uma pergunta: é possível uma política ambiental hoje? Talvez o mais correto fosse, olhando agora, né? Será possível, né? Já que é uma questão de futuro.
Então, a resposta inicial é não, né? E ouvindo o Oswaldo, né? E balizado pelo pensamento do Hans Jonas, quer dizer, se tudo continuar como está, né? Essa conjunção do plano econômico capitalista com o avanço da tecnociência, né? E, consequentemente, da destruição da natureza, mesmo que a natureza não seja destruída, né? Ela não vai ser destruída, ela pode ser degradada, mas ela mesmo não será destruída, né? É mais fácil o homem sair de cena. Então, a minha resposta, inicialmente, não. Né? Quer dizer, é possível? Não. Né? Mas é claro que esse não, ele está muito ligado ao que a pesquisa científica tem dito e também matérias jornalísticas. Coincidentemente, no momento que eu estava escrevendo, não é? Tinham reportagens vindas da Globo, do G1, né? Dando conta que a floresta amazônica não está conseguindo processar o CO2 que ela produz, né? Então, é um processo de autodestruição, quer dizer que aí, né, haja ética da responsabilidade para dar conta disso, né? Bom, eu vou ser breve. Inicialmente, eu gostei muito de 7 minutos, porque eu lembrou um romance, né, do Irving Wallace, dos anos 70, talvez só o Oswaldo se lembre desse romance, né, um romance muito interessante. Mas, enfim, então, vou ser bem breve. A minha resposta era não. E depois, com algum comentário favorável, né, desde coisas que eu lancei nesse texto, mais ou menos como flashes, né, que antes da filosofia, né, antes é meio relativo, porque o Marcuse já tinha apontado para a questão ecológica, né, na vaga de uma discussão que nesse capítulo aparece, relativo a uma colocação do Marx, né, exatamente tratando do metabolismo homem e natureza, o homem como ser natural, e como é que as cidades, a partir do século, enfim, século XVIII em diante, houve uma aceleração, né, do processo de crescimento das cidades e, consequentemente, o campo teve que, né, o campo, as fazendas tiveram que acelerar também o processo de produção. Isso é estudado no Marx, sobretudo no terceiro volume do Capital, né, que o Engels organizou para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quis lembrar que já aconteceram destruições naturais, né, com meteoritos que caíram aqui. As pesquisas de arqueologia, de antropologia cultural mostram isso, né? De meteoritos que caíram na divisa entre o que hoje é Goiás e Mato Grosso, e também na Bahia, né, no Golfo do México, né, que foram extremamente destrutivos das espécies humanas, das espécies, né, que depois se recompuseram, né? Então, quer dizer, não seria uma grande novidade, né? Espero que não seja entendido do ponto de vista maldoso, se as espécies que estão em extinção, né, depois não pudesse ser reconstituído. Fiz uma digressão, porque eu citei o Marcuse, via Marx, mas também na música popular, há uma sabedoria na música popular, né? O Oswaldo deve se lembrar da defesa do Celso Favaretto em vista da sabedoria que contém a música popular. A música popular vinha denunciando, né, a destruição da natureza. Desde um verso do Caetano, né, até as revistas de Walt Disney, falando contra a poluição. E aí eu coloco uma série de canções, não é? Em vista disso que, antes mesmo de virar um tema tão central, né, antes mesmo do Hans Jonas aparecer como essa figura central dessa discussão, a preservação da natureza em vista também de uma ética, a ética da responsabilidade contra todas as éticas antropocêntricas, como bem lembrou Oswaldo, né? Isso estava em circulação, né? No entanto, não foi no campo da arte, da música popular brasileira, né? Enfim, e um tema que eu agreguei, né, já que
esse capítulo ele trabalha com flashes, né? Não é tanto demonstrativo, argumentativo, mas é um pipoca aqui, pipoca ali, para despertar alguma atenção, que é a questão da fome, né? E a fome é o grande drama para o qual toda essa destruição da natureza, né, isso está ocorrendo aqui no Brasil, né, de maneira muito acelerada, né? Por outro lado, é bom lembrar que isso está lá no texto, quer dizer, é bom lembrar que os indígenas plantaram as florestas, né? E aí eu lancei mão de vários artigos que saíram na revista da FAPESP, na revista Pesquisa, e também esses artigos são balizados por pesquisas científicas, né? Para mostrar que não foi natural, mas havia uma intervenção dos povos autóctones, dos indígenas, para criar, né, cultivar a natureza. E certamente naquele ritmo que o Jonas fala, a natureza se corrige, se autocorrige lentamente, e a tecnologia, né, muito rapidamente. Para apontar para duas prováveis saídas, né? Uma que é a do ecossocialismo, que tem um brasileiro nessa jogada, que é o Michel Levy, né? E também para aquele modo como o Davi Copenau, né? O pajé Yanomami, né? Conta como é que se dá o metabolismo homem-natureza e a preservação homem-natureza. Com recorrência, pena que só em nota de rodapé, há uma belíssima palestra do Eduardo Viveiro de Castro, né, que ele chama de dois modos. Ele tem uma inspiração muito grande no Latour, né, que o Oswaldo acabou de citar. E como recorrência à música popular brasileira, lembrei, né, essa letra, né, original, vinda da tragédia grega, né, que o Zé Celso e o Zé Miguel Wisnik musicaram e que era cantada, né, foi cantada, eu coloquei o link embaixo para acesso, né, a Elza Soares cantando, né, uma fala do Penteu, né, comida e bebida, né, que talvez dê um final. Outro dia eu estava pensando, quer dizer, se eu fizer um pouco de esforço, eu posso até ter roteirizado um livro a partir disso, né? Mas é muita pretensão, não sei se eu tenho força e energia. Bom, espero não ter falado demais. Muito obrigado. Obrigado, professor Valverde. Agora que aguçou nossa vontade, vai ter que roteirizar o livro aí, né? Agora queremos ler. Obrigado, professor Valverde. O próximo capítulo que nós temos é da professora Nathalie Fournier, que não pôde estar presente conosco. O título do capítulo dela é De Encontro ao Negacionismo, a História da Liberdade Moral e Intelectual. Então, ela trata um pouco nesse texto sobre a questão do negacionismo. Esse é o texto também que foi traduzido do francês pelo Tiago. E o capítulo seguinte é o do professor Wendel, que está aí, né? Professor Wendel, se você quiser nos apresentar o seu capítulo de maneira breve e objetiva, principalmente aí o ponto central do capítulo. Bem-vindo e mais uma vez muito obrigado pela sua participação e sua colaboração. Bom, então boa noite a todos, né? Eu não estava nem sabendo que a gente ia fazer uma apresentação assim, mesmo que breve, né, dos capítulos. Então não preparei nada, estou fazendo um pouco de improviso. O capítulo é um pouco grande e trata da questão relacionada à crítica que o Jonas faz ao enhancement humano, né? Preciso notar que a reflexão ética jonasiana, duas grandes linhas são de grande importância, né? Aquilo que seria uma ética ambiental, e que o professor Jacóia, bem como o Valverde, falaram bastante a respeito, mas, por um outro lado, Jonas também foi um dos pioneiros naquilo que depois se convencionou chamar de bioética, né? Ele mesmo não utiliza o termo, mas, por ter escrito O Fenômeno da Vida, né,
em 1966, ele acabou sendo convidado a fazer uma palestra sobre experimentação humana, né? Era um tema quente naquela época e, por sorte ou infelicidade, não sei, né? Também naquele mesmo momento foi feito o primeiro transplante de coração, né? Então, Jonas estava no meio do turbilhão e foi, por seus conhecimentos na área daquilo que ele mesmo chama de biologia filosófica, foi convidado, então, para participar da cena bioética que se iniciava naquele momento. E para o Jonas, essa linha de pesquisa realmente me parece ter chamado muito mais atenção do que, por exemplo, toda a questão relativa à ética ambiental, tanto que Jonas dedica um livro inteiro sobre questões relacionadas à bioética, né? E mesmo no final da vida escreve, por exemplo, o Fardo e a Bênção da Mortalidade, que é um texto belíssimo, belíssimo, né? Já contando ali mais ou menos 89 anos, alguma coisa por aí, né? E então, no meu texto, eu tento um pouco enfatizar aquela que, para mim, seria talvez a questão mais importante no contexto da discussão bioética, no pensamento ionasiano, já que o enhancement humano toca um dos pontos principais do imperativo categórico ontológico da ética da responsabilidade, qual seja a alteração da imagem de homem, né? E uma vez que o imperativo ionasiano, em boa medida, busca estabelecer a necessidade de se preservar, né, a existência digna da humanidade, né? A gente, inclusive, em outras oportunidades, discutiu sobre se tratava de existência autêntica, né? Mas Jonas, por exemplo, não faz só uma exposição do imperativo categórico ontológico apenas no livro Princípio e Responsabilidade, mas também faz em outro texto, de 1984, quando ele vai para a Alemanha, né? E nesse texto ele realmente não faz a exposição do imperativo em termos de autenticidade, né? Ele fala de dignidade humana, né? Preservação de uma existência humana digna, né? Mas, no final das contas, o que importa destacar é que esse imperativo busca estabelecer a preservação de uma existência propriamente humana, né? E uma vez que se pretende a isso, é preciso estabelecer também que existe uma imagem de homem que está sendo pressuposta ou, pelo menos, pensada como subjacente, né? Jonas não é defensor de uma ideia de natureza humana no sentido muito enrijecido, obviamente, né? Passou pela escola heideggeriana, né? E então, nesse sentido, a primeira parte do meu ensaio foi tentar mostrar qual é a imagem de homem que se encontra na filosofia ionasiana, né? Tentando um pouco abordar alguns textos de caráter mais ontológico da filosofia de Jonas, né? E, num segundo momento, com base nessa imagem de homem, que não é uma imagem de homem estática, né? Mas que pressupõe a liberdade, né? O homem com o ser de liberdade, então passa a discutir por que aquilo que os transhumanistas, por exemplo, propõem se torna algo problemático do ponto de vista de uma ética da responsabilidade, né? Então, em outros textos, eu trabalhei a questão da clonagem reprodutiva humana, mas nesse ensaio em específico, eu fiquei com a questão da manipulação genética em humanos, né? Claro que, na época que Jonas escreveu o seu ensaio, o estudo era ainda muito, né, futurístico, né? Ele mesmo usa esse termo, né, no ensaio, mas a cada dia isso tem se tornado já uma realidade, né? A gente já
tem, inclusive, pelo menos um caso de manipulação genética, propriamente. E, então, o que eu tentei fazer foi ordenar boa parte dos argumentos que o Jonas utiliza contra a possibilidade de melhoramento da imagem de homem, né? Então, esse é um pouco o itinerário do texto, né? Então, de início, se coloca a questão ética e o fato de que um dos principais elementos do imperativo categórico ionasiano é a preservação da imagem de homem, né? De uma existência humana digna, e, a partir disso, tentar estabelecer uma imagem de um homem desde a perspectiva da filosofia ionasiana para, num segundo momento, na segunda parte do texto, tentar estabelecer os argumentos que o Jonas levanta contra a tentativa de melhoramento humano, especificamente a partir da utilização da manipulação genética. Então, basicamente, esse é um pouco o itinerário, né? É claro que isso não substitui a leitura e toda a discussão que é feita no texto, mas, pelo menos, para orientar e dar uma ideia do que eu tentei fazer no ensaio. Eu agradeço a participação nessa obra, né? Acho que é de grande valor. E, então, assim, estou muito satisfeito de poder participar desse projeto organizado pelo Gregory, pelo Miguel, né, e pelo Thiago. Tá certo? Obrigado, Wendel. A satisfação é toda nossa poder contar com sua participação também no nosso trabalho, né? O próximo capítulo é da professora Lilian. Professora Lilian. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiramente, queria dar os parabéns, né, ao trio aí, Gregory, Thiago e Miguel, que fizeram trabalhos, assim, primeiro na organização do evento, né, que deu origem ao livro, e depois no trabalho de reunir todos os artigos e produzir esse livro, que realmente ficou, como já foi falado aqui, né, pelo professor Jacói, ficou belíssimo, né, e a gente fica realmente muito satisfeito de participar de um projeto tão interessante. E aí eu estendo os meus cumprimentos também ao Gelson, né, que é o mentor intelectual e afetivo aí dessa empreitada, e também ao programa, né, de pós-graduação aí da PUC do Paraná, que realmente, assim, além de acolher esse grupo, né, que é o GT Hans Jonas, é a nossa sede, né, o point, assim, é realmente a PUC do Paraná, inclusive por ser a sede, né, do Hans Jonas Centro. Então, a gente realmente tem um laço afetivo muito grande, né, com a PUC do Paraná, em função desse acolhimento aí do nosso grupo de trabalho. O que foi, né, pedido para eu, né, no convite à participação da jornada Hans Jonas, que deu origem ao livro, foi uma discussão em torno da questão do mundo do trabalho e do enhancement humano. Então, a minha discussão é um pouco desdobramento daquilo que o Wendel, né, ele aborda de uma forma mais profunda, né, no sentido de ter se aprofundado realmente no tema do enhancement, e o meu é um desdobramento porque ele vai fazer uma discussão não apenas da questão do enhancement, mas também, né, a sua relação com o mundo do trabalho. E aí, o percurso que eu fiz, né, acabou sendo bem curto, porque eu fiz pensando no tempo de exposição. Então, ele tem 3 partes, né, o texto e a exposição foi desenvolvida em 3 momentos, começando ali por algumas notas, né, retirando da obra do Hans Jonas alguns elementos que ele traz para pensar a questão do trabalho, né? Ele não fala propriamente do mundo do trabalho, mas o conceito de trabalho vai aparecer em vários momentos da sua obra. Então, eu faço uma compilação ali para a gente poder ter elementos para pensar esse conceito de trabalho no contexto do Hans Jonas. Depois eu passo, então, ao conceito do enhancement, que também não está descrito, né, dessa forma, né, na obra do Hans Jonas, mas ele fala, né, já lá no Técnica, Medicina e Ética, e também rapidamente no Princípio de Responsabilidade, ele fala da questão da eugenia, né, ele fala da eugenia positiva e eugenia negativa. Então, é a partir dessa formulação que ele propõe que eu trago, então, para atualizar esse conceito no contexto do enhancement. E aí a proposta, a partir desse primeiro momento mais conceitual, foi pensar, então, as mudanças
que estão ocorrendo, né, que já aconteceram desde o início, né, da Revolução Industrial, mas principalmente no contexto atual, toda a transformação tecnológica que estão acontecendo no mundo do trabalho. Então, pensar, por exemplo, né, na questão da uberização, de toda a forma de substituição da mão de obra humana, né, que está sendo cada vez mais promovida aí pelo estágio atual do capitalismo, e a partir daí pensar se o enhancement seria, então, uma forma, uma resposta satisfatória a toda essa transformação que está ocorrendo no mundo do trabalho em função do avanço tecnológico, né? E aí eu não vou dar spoiler, não vou falar aqui quais foram as conclusões a que eu cheguei, para ver se vocês também têm o interesse de ler. E aí, só para adiantar também, eu trago algumas experiências que estão acontecendo realmente, né, de pessoas que já estão realmente desenvolvendo, fazendo até no próprio corpo algumas transformações. Então, isso que o Wendel mencionou, né, que de fato, né, as manipulações genéticas já estão ocorrendo, mas estão acontecendo, inclusive, algumas transformações no próprio corpo. Então, são esses elementos que eu tento trabalhar no texto. Como eu disse, não aprofundei muito, né, mas eu já tinha trabalhado isso na minha tese de doutorado, né, apesar de que foi lá em 2009, né, muita coisa aconteceu depois disso, né, depois da época que eu defendi, mas, de qualquer forma, eu tentei, a partir desses elementos mais atuais, atualizar essa discussão e pensar, não apenas com Hans Jonas, mas com alguns outros autores, toda essa relação entre as alterações no mundo do trabalho e o enhancement humano. Seria essa a minha proposta aí. Mais uma vez, eu agradeço aí a vocês pela oportunidade e espero que vocês tenham, então, interesse em ler não apenas o meu texto, né, mas todos que estão compondo esse livro, que realmente ficou excelente. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, Lilian, por ter aceitado participar, né, da jornada, ter escrito o capítulo. As conclusões são muito interessantes, viu, gente? Tive o prazer de ler e vale a pena a leitura. E nessa temática de trabalho também aí nós temos o texto da Lenise. Lenise, dê-nos a honra de nos falar sobre o seu capítulo. Boa noite, Gregory. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez também iniciar minha fala com o agradecimento aos organizadores do evento e do livro, o Gregory, o Miguel e o Tiago. Como sempre também ao professor Gelson, que, como a professora Lilian bem colocou, né, está por trás, aí, seja afetivo ou intelectualmente, do evento, do livro, e enfim, do GT sempre, né, como uma pessoa que nos aproxima sempre. E agradecer também à professora Lilian pela possibilidade de diálogo durante o evento, né, e que teve como resultado as reflexões que eu trouxe aqui no capítulo, tá? O título do meu capítulo é Trabalho, Lazer e Liberdade Humana nas Reflexões Políticas de Hans Jonas. Então, eu vou tratar como esses três temas se relacionam nas reflexões políticas do Jonas, sobretudo, né, no princípio responsabilidade. E a minha pergunta principal aqui, que vai nortear essa reflexão, é sobre a possibilidade, né, se é possível, o Jonas vai questionar se é possível a substituição do trabalho manual pelo trabalho intelectual, se essa substituição, melhor dizendo, do trabalho manual pelo intelectual, ele possibilitaria, enfim, né, a união feliz do homem com o espírito, assim como pressupõe, segundo Jonas, o pensamento marxista, né, para a realização do reino da liberdade. Então, o Jonas ele vai questionar, né, essa substituição do trabalho manual pelo intelectual, e se isso, de fato, vai possibilitar, né, ao homem essa união feliz com o espírito. Então, o Jonas ele não está refletindo necessariamente sobre o que é o trabalho, né, o que é o lazer e o que é a liberdade humana. Ele está refletindo a partir dessa crítica que ele
que ele está, essa análise crítica que ele está realizando ao marxismo, e ele faz um questionamento, né, que tem muito a ver com todo o seu itinerário filosófico aí, que seria, ele deixa esse questionamento, na verdade ele não aprofunda, mas demonstra que é a ótica pela qual ele está utilizando para fazer essa crítica ao marxismo, que seria o questionamento se existe de fato essa dualidade entre trabalho manual e trabalho intelectual, realmente são trabalhos diferentes. E aí, no final das contas, ele argumenta, né, e foi o que eu percebi e tomei como a principal abordagem, que é a principal hipótese para a resposta dessa pergunta, que seria que a hipótese de que não existiria a oposição entre trabalho manual e intelectual, mas a oposição entre trabalho e não trabalho. Então, o Marx ele vai criticar, né, a oposição que o marxismo vai fazer entre trabalho intelectual e manual, e que, no final das contas, seria, de fato, segundo a análise ionasiana, a oposição entre trabalho e não trabalho, que seria exatamente a questão, entraria aí a questão do lazer em Ernest Bloch, né? Para ele, o Bloch traria algumas pistas de como seria concretamente essa sociedade, né? Sem classes, propostas pelo Marx, e aí ele vai analisar esse conceito do lazer desenvolvido pelo Bloch para, no final das contas, né, questionar que lazer é esse, se esse lazer continua sendo lazer ou se ele seria uma forma de substituir o não trabalho, qual seria essa finalidade no final das contas, enfim. Eu achei um tema bem, bem estimulante, eu espero que vocês gostem da forma como eu abordei. É um capítulo sucinto, né, mas eu acredito que tem pistas aqui para que a gente continue discutindo, debatendo, e, mais uma vez, parabenizar os organizadores, porque esse foi um livro que atualizou bastante, né, as pesquisas que estão sendo feitas, né, os desdobramentos do pensamento do Jonas na nossa pesquisa brasileira. E então é uma obra muito atual, assim, para quem está lendo Jonas, quem está com interesse de debater com as questões mais atuais, acho que esse é um livro que vai contribuir muito. Eu agradeço muito a oportunidade de ter participado. E é isso. Obrigado, Lenise. Nós que agradecemos também pela sua participação, pelo envio da participação na jornada e também pela participação, né, no nosso livro. E que bom que a gente conseguiu alcançar aquilo que era o nosso objetivo, né, que era atualizar aí o cenário da pesquisa do Jonas. Esse era o nosso principal objetivo. O texto seguinte é da professora Yasmin e da professora Michele, elas não puderam participar, mas o título do capítulo delas é as reflexões sobre o ecofeminismo e a questão da responsabilidade em Hans Jonas. E já em seguida nós temos o texto da professora Marijane. A professora Marijane está aí? Muito bem. Boa noite. Primeira coisa, eu queria agradecer o Gregory, o Miguel e o Tiago por esse convite, e sempre agradecer por esse convívio com filósofos. Eu sou uma socióloga de formação, e é sempre um grande prazer eu contemplar essa forma rigorosa com que se pensa, né? Eu acho que as minhas ciências sociais não fazem dessa maneira. Talvez tenha seus méritos também, mas isso é uma qualidade da filosofia que eu acho maravilhosa. Bom, me deram como tema genocídios e ecocídios, e foi curioso que justamente naquele momento tenha surgido a proposta de uma ONG que chama Fundação Pare o Ecocídio, para que se incorporasse no Estatuto de Roma, que é a legislação que criou aquele Tribunal Penal Internacional. Agora está tão na moda a discussão, né, sobre se dar
se o presidente Bolsonaro deveria ou não ser enquadrado como genocida, né? Tanto em termos há duas denúncias nesse sentido, né? Que podem ou não ser acatadas por esse tribunal. E aí, então, coincidentemente, né, com eu receber esse tema como sugestão, eu fui olhar o que eles propunham e pensando, né, em toda a reflexão do Hans Jonas sobre a questão da responsabilidade nossa em relação à vida, né, eu tentei examinar, primeiro, qual era a importância política de se propor incluir um quinto crime. Eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre os outros 4, nesse Estatuto de Roma, mas depois eu fiz algumas considerações finais sobre quão insatisfatório que é o que eles propuseram ali frente ao pensamento do Hans Jonas. Então, assim, do ponto de vista político, em termos de alertar para uma consciência ambiental sobre a gravidade do que se está fazendo em termos de meio ambiente, óbvio que a ideia é muito boa, porque o Tribunal Penal Internacional ele julga 4 tipos de crime, né, que são os crimes de guerra, os crimes de agressão, os crimes contra a humanidade e o crime de genocídio. E a proposta é acrescentar um quinto crime, que seria o ecocídio. Hans Jonas, obviamente, nunca usou essa expressão, pelo menos que eu conhecesse, ecocídio. Mas é claro que todo o pensamento dele está relacionado justamente com a proibição, do ponto de vista moral, de que nós interferíssemos nesta vida que se apresenta com toda a sua diversidade possível, né? E aí, então, assim, do ponto de vista político, muito boa a ideia. Por quê? Porque se hoje em dia se dá tanta atenção, inclusive às vezes se julga como genocídio, que não é genocídio, virou uma expressão meio generalizada, né? Isso é um verdadeiro genocídio. De qualquer forma, significa, então, incluir o ecocídio nesse estatuto e no Tribunal Penal, mostrar a importância do que se está acontecendo hoje, comparando, por exemplo, com os crimes da humanidade, o crime do genocídio, os crimes de guerra, né, e os crimes de agressão. Então, eu fiz um pequeno histórico de como é que vão surgindo cada um desses crimes e depois como eles são unificados todos em um determinado momento, em 2000, nesse Estatuto de Roma, que vai ter uma assinatura de muitos países, inclusive do Brasil, mas não de todos. Até os Estados Unidos não assina, né? E aí, ao escrever o ensaio, eu me dei conta do seguinte, que todos esses crimes sempre existiram, obviamente, né? Tentar extinguir um grupo humano, cometer barbaridades durante guerras, né? Agredir um país injustificadamente, né? E os demais crimes contra a humanidade. Mas eu percebi o seguinte, que todos eles tinham a ver com a técnica. Porque quando se chega a decidir que precisa se condenar os crimes de guerra, quando a técnica da guerra chega a matar em grande quantidade, isso vai aparecer depois da Guerra da Secessão, da Guerra da Crimeia, e finalmente, quando vão surgir as primeiras convenções de Genebra, no fim do século, quer dizer, no meio do século XIX, quando a técnica de guerra tinha evoluído de tal maneira que ela era capaz de matar muita gente. Os crimes de humanidade, a mesma realidade, quer dizer, claro que sempre se cometeram crimes, né, contra seres humanos em grande quantidade, mas a técnica permite hoje que se cometa isso numa envergadura que nunca se cometeu antes. E o genocídio é a mesma coisa, quer dizer, né, quando Hannah Arendt e todos os que analisaram o genocídio, né, o Holocausto, percebem que ali aconteceu algo de muito especial. O especial, em parte, é decidir matar um grupo humano, mas o outro especial é matá-lo de uma forma industrial. E é só a técnica das sociedades contemporâneas que permite isso, matar desta maneira. Então, aí eu percebi que tinha uma ligação com a questão do Hans Jonas, porque quando ele vai perceber, né, se convencer da gravidade que é a ameaça que nós causamos sobre a vida, tem a ver com a técnica, com a evolução da técnica. Quer dizer, quando ele compara o passado, isso lá começa com a história de Atenas, né, da Grécia Antiga, não, ali as possibilidades que os homens tinham de afetar a natureza eram quase zero, era o contrário que acontecia.
Bom, aí depois eu faço, então, fazendo esse histórico, aí eu faço um comentário sobre o quanto que é insuficiente a maneira como esses juristas que foram contratados por convidados, né, por essa Fundação Pare o Genocídio, como eles definiram o que seria o crime do ecocídio. E aí eles dizem, primeiro, assim, são duas coisas muito limitantes, né? Quando se cometem crimes que são ilícitos ou arbitrários, quer dizer, de repente entra uma figura jurídica aí, ilícito, né? Quando justamente a característica dos crimes contra a humanidade, dos crimes de agressão, dos crimes de guerra, é que, mesmo que o Estado diga, estou fazendo algo porque a minha lei permite, do ponto de vista moral, para a humanidade, é inaceitável que se faça aquilo, né? Por isso é que a razão de Estado não funciona mais nesses crimes, né? Julga-se as pessoas, não se julga o Estado, e não é importante saber se o Estado, a lei daquela época, justificava ou não aquele crime. Então, isso é muito satisfatório. E o outro, assim, quando tem consciência de danos graves e sérios ao meio ambiente. Bom, mas toda a discussão, e não é só o Hans Jonas, se a gente pensar, o próprio direito ambiental tem uma figura, um princípio fundamental, que é o princípio da precaução. Ou seja, não basta, a gente não deve esperar por ter certeza de que algo pode fazer mal. A gente tem que ter o cuidado de não agir se há indícios de que aquilo possa fazer. Que eu acho que, assim, corresponde inteiramente ao fundamento filosófico do pensamento do Hans Jonas. Inclusive, tem uma discussão que já conversamos várias vezes, que parece que talvez o princípio da precaução na lei alemã e sueca tenha sido influenciado pela própria obra do Hans Jonas. Então, eu concluo dizendo que é bastante satisfatória a maneira como esses juristas formularam o que seria esse crime de ecocídio, embora eu reconheça que seria um grande progresso do ponto de vista político se ele fosse introduzido como uma quinta categoria de crimes no Estatuto de Roma, porque essa introdução sempre permitiria que mais adiante se aperfeiçoasse. Né? Na lei sempre é possível progressos, né? Retrocessos acontecem muito raramente. E aí sim se aproximasse do que Hans Jonas pensa que é a nossa responsabilidade moral frente à natureza e à vida. Foi isso. Perfeito, muito obrigado, professora Marijane, pela sua participação, né, e por contribuir também conosco nessa obra. Passando adiante, nós temos o capítulo escrito pelo Miguel e por mim. Miguel, se quiser fazer as honras. Claro, Gregory. Bem brevemente aqui, até para não tirar o gosto de vocês lerem o capítulo. Basicamente, o título do capítulo é de Kant e Jonas, a busca por uma fundamentação ontológica da dignidade da vida. E nesse capítulo a gente busca brevemente, é claro, nas poucas páginas que nos cabiam, fazer a transposição da fundamentação metafísica que o Kant faz para sua ética, para a fundamentação ontológica que o Hans Jonas faz na ética dele, né? Então, naturalmente, é uma transposição, um caminho, é um percurso dessa fundamentação que Kant faz para, por sua vez, fundamentar a dignidade, que é uma fundamentação metafísica, para fundamentação de uma possível dignidade em Hans Jonas que ele vai fazer a partir da esfera do ser, a esfera ontológica. E eu até ia colocar a nossa conclusão aqui, qual que é o caminho que a gente percorreu e a conclusão que a gente chegou, mas a professora Lilian colocou ali que isso pode dar um gostinho de ler, então eu não vou colocar, eu vou apenas dizer uma paráfrase que a gente fez no capítulo para exemplificar esse estudo que a gente tentou fazer, que é uma readaptação do próprio imperativo proposto pelo Jonas, que, de acordo com a nossa visão ali dentro dessa discussão a respeito da dignidade, a gente propôs que ele seja feito da seguinte forma: haja de tal forma que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a manutenção da vida digna de todos os seres na Terra. Então, nosso movimento é esse, de uma dignidade do ser humano para uma dignidade de todos os seres vivos na Terra. Então, a gente seguiu esse movimento aí no
no capítulo, e espero que vocês leiam ele e possam, talvez, concordar e discordar dessa transposição que a gente faz e desse diálogo com esses dois autores. Perfeito. Obrigado, Miguel, pela sua participação nessa obra também. É um prazer inenarrável a sua participação conosco. Para dar continuidade, então, nós temos aí o texto do professor Cláudio. Professor, fique à vontade para nos apresentar aí a ideia geral. Obrigado. Muito obrigado, gente. Só duas palavras para agradecer o trabalho, não se falava do trabalho em Jonas, o trabalho sobre Jonas pela equipe, pelo tridente da seleção da PUC, não? Uma vez estava Paulo Roberto Falcão, Dirceu, etc. Agora está o de Souza, Bukowski e Vasconcelos, não? Que realizaram essa maravilhosa. Então, ainda uma vez, obrigado. Minha contribuição nesse livro, eu tenho carinho por isso, porque é meu primeiro artigo escrito direito em português. Agradeço também ao Thiago, porque ele ajudou a forma, melhorou, etc. Mas eu tentei escrever direito em português. Então, já um primeiro resultado, vou esperar, não? Mas o segundo é que o que eu tentei escrever nele é o fruto de uma reflexão que temos a oportunidade de fazer juntos no curso da pós-graduação do semestre anterior. Então, eu queria também agradecer ao amigo Gelson, porque foi ele, no ano passado, a propor o tema da autenticidade em Jonas. Então, é um fruto do que falamos ao longo do curso, e também a Lilian participou, Gregory, o Miguel, então foi bem, e outros não veio entre os participantes dessa. O conteúdo dessa contribuição é bem em linha com o que Oswaldo disse antes. Então, a questão da fundação ontológica do imperativo jonassiano, mas depois o que acontece? Acontece que temos que pô-lo em prática. Mas, como também algumas semanas atrás, Andrew Finberg disse no congresso da PUC, precisamos não só de ética, mas da política. Então, a questão do Valverde, se uma política ambiental é possível, é um desafio, mas com certeza precisamos de uma política ambiental, precisamos de uma política em geral, não? Porque só a política pode ser capaz de tornar o imperativo responsável eficaz. Então, eu tentei esclarecer algumas questões acerca disso, alguns desafios educacionais e políticos. E as palavras-chave que eu tentei desenvolver na terceira parte da contribuição é aquela de autoridade, da autoritas, e aquela do paternalismo. Então, tentar reavaliar esses dois conceitos. E depois, o processo de publicação foi tão rápido que eu não consegui acrescentar, modificar alguma coisa, mas sempre assim na pesquisa, né? Que a gente é sempre em progress. Então, a próxima vez vou tentar, por exemplo, essa questão da ligação entre autoridade e responsabilidade. Também a Hannah Arendt fala disso. A responsabilidade pelo mundo é uma responsabilidade em relação a uma autoridade. Tem algumas questões e diferenças, mas então vou ver no futuro
como posso tentar acrescentar alguma coisa nesse sentido, mas seria isso. Então, ainda uma vez, obrigado, e foi bem bacana participar nessa aventura. E, na verdade, o grupo de trabalho ionasiano brasileiro é o mais ativo no mundo, acho. Então, fico feliz de poder participar nisso. Obrigado. Obrigado, professor Roberto. É uma honra para nós saber que é o seu primeiro texto em português e que ele está nessa nossa obra. Assim. Muito obrigado pela sua participação também conosco. O próximo texto é do professor Miguel Peio, que é da New School for Social Research, que também não pôde estar presente conosco, mas o título do capítulo dele é Autenticidade, Emoção e a Ontologia do Desejo, uma leitura de Jonas e Bergson. É um texto também bem interessante, onde ele tenta trazer uma relação entre a questão do desejo da autenticidade em Jonas e em Bergson. O próximo capítulo é do professor João Batista Farias Júnior. O João estava aqui antes, né, mas ele teve um problema com a conexão, está sem internet. O título do capítulo dele é Medo e Esperança, os afetos e a responsabilidade. E o capítulo seguinte é o do Tiago, que é sobre Hans Jonas e o olhar animal. Tiago? Então, rapidinho, já fiz meus agradecimentos, então vou passar direto à apresentação. Eu venho pesquisando na minha tese de doutorado, então, há algum tempo sobre a questão da animalidade, do animal na filosofia do Hans Jonas, em diálogo com a filosofia heideggeriana, e nesse texto eu meio que ali indico a problemática da animalidade no pensamento do Hans Jonas, tento mostrar que não é uma questão secundária na filosofia dele, e isso tudo a partir do fenômeno do olhar, da visão. Então, é um aperitivo daquilo que eu mais profundamente, de maneira mais dedicada, tenho trabalhado na minha tese. Então, vamos dizer assim, uma pequena introdução ao problema do animal e da animalidade no Hans Jonas. Foi sobre isso que eu escrevi. Espero que quem adquire o livro, já tem um livro, possa ler aí, depois, inclusive, escrever, né, para dizer o que achou, colocar questões. Esse também é uma coisa legal da pesquisa, é criar esses diálogos. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Tiago. Spoiler da tese, né? Então, fica aí a dica para a gente poder ler. E aí, para encerrar com chave de ouro, né, as nossas apresentações, a gente convida o professor Gelson para apresentar o seu capítulo e também para falar sobre o pós-fácil, né, que nós tivemos o prazer de convidar o professor Gelson para escrever o pós-fácil desse livro. Professor Gelson. Então tá bom, gente. Obrigado. Eu queria pedir mais uma vez desculpas por não abrir a câmera. Realmente quero preservá-los da minha imagem. É um pouco deprimente nesse momento em função da minha cirurgia, mas queria agradecer muito e parabenizar os meninos aí pelo livro e a todos os autores. Como eu disse aí, é muito bom que a gente tenha em torno de Jonas, né, reunido tanta gente legal, competente, gente boa e gente que vem estudando assuntos que são, vamos dizer assim, importantes na tradição filosófica, mas também que tem pé no chão, né? Um pouco essa ideia, um pouco acho que o Jonas também nos inspira isso. O meu capítulo se chama A Essência Procede da Existência, obviamente uma brincadeira com uma coisa que a gente podia chamar de cunho existencialista, tentando mostrar, então, como o conceito de liberdade pode ser pensado em Jonas como uma tentativa de compreensão dessa essência, ou entre aspas, imagem, ideia de homem que ele pretende preservar, e como isso, no fim, está ligado à própria ideia da existência desse ser. E eu fiz isso inspirado numa passagem do Jonas, em que ele faz um elogio à obra do C.S. Lewis, justamente no capítulo 8º da Técnica, Medicina e Ética. Então, se trata de tentar comparar um pouco por que o Jonas, enfim, elogiou o C.S. Lewis nessa nota de rodapé desse capítulo, e como a gente podia, então, pensar o conceito de liberdade e o conceito de integridade da vida humana a partir dessa ideia, então, da relação entre liberdade e essência. Mas eu queria, então, deixar aqui uma palavrinha final sobre o pós-fácil. Eu chamei de Aterrando a Filosofia, pegando aqui, obviamente, uma metáfora trazida pelo próprio Bruno Latour, no seu livro Onde Aterrar, em que eu tentei mostrar que nós estamos agora vivendo aquilo que o Tibaldi também se referiu já, um segundo momento, talvez, dos estudos de Hans Jonas no Brasil,
e não é à toa que essa noite tão especial, por ter sido aberta pelo professor Oswaldo, a quem eu também agradeço pelas palavras generosas a meu respeito, a respeito da nossa pesquisa, mas que foi uma das primeiras, se não o primeiro, a trazer o pensamento de Jonas para o Brasil, numa noite em que a gente tem um lançamento de meninos tão jovens e tão promissores aí nas pesquisas do Jonas. E eu posso falar um pouco sobre isso, né? Um pouco tematizando essa importância. E eu queria só ler duas passagens, porque eu acho que seria importante a gente se dar conta disso, né? Estou na página 238. Só para você ter uma ideia, uma rápida pesquisa no catálogo de teses e dissertações da CAPES traz à luz uma quantidade considerável de trabalhos que têm o nome de Hans Jonas no título ou nas palavras-chave. Desde 95, já são 147 trabalhos de pós-graduação, sendo 113 dissertações e 33 teses. A maior parte delas, 96 ao todo, sendo 81 dissertações e 15 teses, escritas a partir de 2010, que é quando começou a articulação do grupo de trabalho Hans Jonas Damphoff, com aumento, então, significativo a partir de 2014, principalmente depois da publicação dos primeiros trabalhos sobre Jonas em língua portuguesa. Obviamente, aqui também a gente tem que registrar a grande importância dos tradutores. Aqui nós temos o Wendel, a Lília e a Marijane, que tiveram um papel importantíssimo para que essas pesquisas se desenvolvessem e elas pudessem atingir, vamos dizer assim, o grande público, e principalmente os estudantes de graduação e de iniciação científica, que é onde tudo isso começa, né? Eu não vou ler tudo aqui, mas nesses trabalhos, então, 52 foram defendidos em programas de filosofia, 25 de direito, 11 da área de educação, 8 da área de direito ambiental e desenvolvimento sustentável, entre outros. Ou seja, também o pensamento do Jonas no Brasil vem sendo lido por áreas diversas, transversais, como é próprio da sua própria filosofia, vamos dizer assim, né? Além disso, desde 2015, também aumentou o número de artigos indexados na base do Cielo e do próprio CAPES, onde esse número é bastante surpreendente. Foram publicados em língua portuguesa mais de 1.135 artigos sobre Jonas nos últimos 20 anos, sendo que desses, 72,5% foram publicados também nesses últimos 10 anos, ou seja, a grande maioria também diz respeito a esse último momento, vamos dizer assim, das pesquisas sobre Jonas, né? E, para terminar, uma palavra final sobre a capa desse livro, que eu queria dizer, porque eu acho que a gente não pode deixar de dizer que esse livro é publicado no Paraná, embora seja no Brasil, e embora seja uma árvore paranaense, é uma árvore também brasileira. A araucária é uma árvore ameaçada. Uma palavra, então, final sobre isso. A araucária é considerada uma árvore típica do Paraná, conhecida também como Curi, né, que deu nome à capital do estado, considerado à época um lugar de muitas araucárias. Trata-se de uma árvore milenar. A fisionomia esbelta de seus 50 metros de altura e seus enormes braços abertos sobre o horizonte das paisagens típicas do sul do Brasil remonta a pelo menos 200 milhões de anos e serve de habitat para muitas espécies nativas, entre as quais a gralha azul. Diz a lenda que esse pássaro é o grande responsável pela difusão da semente do pinhão. Enterrado para os dias de inverno, suas mudas nasceriam contando com o esquecimento das gralhas. Amplamente explorada, a araucária está na lista de extinção de espécies da União Internacional para a Proteção da Natureza. Ao servir de ilustração para esse livro, ela indica a intenção dos seus organizadores e dos seus autores e autoras localizar o pensamento e, com isso, cumprir aquele aterramento proposto pelo Bruno Latour, necessário para combater a abstração predatória do globalismo, cujos prejuízos também alcançaram a filosofia. A araucária não é aqui apenas a expressão de uma nostalgia, mas ela simboliza o terreno fértil sobre o qual as ideias de Jonas devem continuar fincando raízes, como forma de suplantar o sentimento de exílio que tem marcado a experiência humana no mundo e aberto a natureza para a depredação. Afinal, contra o princípio da hostilidade, da indiferença, Jonas evoca o princípio de responsabilidade como vínculo amoroso com o planeta. A árvore aqui é a expressão ecológica de um pertencimento. Assim como crescem sobre as sombras da floresta de araucária sempre novas mudas, que asseguram a reiterada juventude da espécie, que esse livro confirme a renovação que faz dele uma seta para o futuro, assumindo sua tarefa cósmica, que possamos aterrar a filosofia jonasiana em solo nacional. Obrigado, gente. Parabéns a todos e todas. É uma alegria mesmo estarmos juntos nesse trabalho. Muito obrigado, Gelson. É uma honra, na verdade, poder ouvir essas palavras e poder ouvir
e ler esse pós-fácil que para a gente foi muito, muito emocionante, de fato. Porque, como já foi dito, né, várias vezes, somos 3 jovens ainda em idade, né? Embora o Thiago seja um pouquinho mais avançado na nossa idade, né, Thiago? A gente ainda é muito jovem na idade e na filosofia, e essa inspiração que vem de todos, né, os membros do GT, e principalmente do Gelson, que é o nosso orientador, nos motiva e nos incentiva todos os dias. E aí, para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, queria passar a palavra para o Thiago, para o Miguel. Não sei quem que vai querer falar primeiro. Só quero agradecer de novo, mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí, todas e todos. Obrigado. Isso aí, eu queria agradecer também, estender as palavras que foram ditas pelo Gregory e pelo Thiago, e especialmente para mim, acho que é uma honra estar tanto nesse livro, organizando, quanto escrevendo, porque eu sou apenas o aprendiz de todos, né? Tanto de todos os autores que estão nos livros, tanto do professor Gelson, tanto do Thiago, quanto do Gregory. Eu sou o caçula aí que tá aprendendo com todos. Então, é uma honra estar ao lado de todas essas pessoas, principalmente do Thiago, do Gregory e do professor Gelson. Perfeito. Obrigado, Miguel. Obrigado. Assim, só uma coisa, quem quiser adquirir o livro, ainda não adquiriu, pode entrar em contato comigo ou com o Miguel. Coloca aí também o seu número. Acho que o Gregory não tem mais, né, Gregory? Você tem ainda na sua casa. Gregory foi um bom vendedor. Ele é um bom vendedor. Eu e o Miguel ainda temos exemplares, então vocês podem entrar em contato com a gente aí pelo meu telefone e aí a gente combina tudo certinho, tá bom? A gente entrega para todo o Brasil. E também para fora do Brasil, se for necessário. Tem promoção, Thiago? Ah, sim, é verdade, eu também tinha falado. Quem quiser adquirir o nosso livro, né? Aí, Hans Jonas e Desafios de uma Filosofia para o Futuro, e também o Terra Nenhuma, que é um livro que eu publiquei junto com o professor Gelson e com a professora Nathalie Fronier no ano passado. Quem quiser adquirir os dois juntos, é R$60 com o frete, ok? Já incluso os dois juntos. Aí tem uma promoção. Então, aí é só entrar em contato que tem até promoção. Por promoção. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado ao apoio de todo mundo. É muito legal isso. Perfeito. Gente, vou só reiterar os agradecimentos, agradecer de novo a todos os colaboradores, professores e as professoras que colaboraram, que nos incentivaram e que participaram com a gente. Agradecer o PPGF, né, aí na pessoa do professor César, também temos os outros professores, porque são, como nós escrevemos nos nossos agradecimentos, a PUC é a nossa alma mater, né, onde nós fomos formados e estamos sendo formados, né? Então é um prazer imenso a gente poder contar com o apoio da PUC e de todos os professores. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos e todas nessa noite, que é uma alegria, e que a gente possa, como o Gelson escreveu no pós-fácil, né, agora lançado o livro, que esse livro lançado caia em terra e seja semente para a gente aterrar a filosofia do Jonas e que ela produza ainda mais frutos, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, um abraço. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, gente. Tudo de bom. Parabéns. Obrigado. Nos encontramos em breve para a terceira jornada. Felicidades, né? 2022, presencial daí. Tchau. Tchau, gente. Tchau.